seja bem-vindo a mais um conteúdo aqui no nosso canal. Você que não me conhece, eu falo aqui de Recife. Esse canal Saber Jurídico trata apenas de questões jurídicas e hoje nós vamos comentar um pouco a respeito desta operação que foi feita lá no estado de Goiás para capturar Lázaro. Bom, o tema do vídeo, Operação mal sucedida. Por quê? Alguns elementos, algumas opiniões nós queremos trazer a respeito desta operação. Em primeiro lugar, uma operação bem sucedida é aquela que o Estado vai e prende o criminoso. Então o Estado une a sua força-tarefa através das suas polícias e vai capturar o criminoso e ele consegue trazer vivo. Então o Estado terá aí cumprido a sua função. Nesse caso, o criminoso ele foi morto, então a gente não pode dizer que é uma operação bem sucedida. Legítima defesa, na minha opinião, usando a interpretação, usando o Código Penal Brasileiro diz que a legítima defesa ela se caracteriza pelos meios moderados. Me parece que foram 38 disparos de arma de fogo em direção ao delinquente, e o que foge um pouco dessa questão da análise da legítima defesa do meu ponto de vista. Pode ter havido legítima defesa, mas um excesso, por exemplo, da legítima defesa. Mas não é esse o caso que nós queremos comentar aqui agora. Então, em primeiro lugar, a operação bem-sucedida é aquela que o Estado vai e prende o criminoso, porque o Estado ele não cumpre a sua função quando executa o criminoso. Essa não é a função do Estado. A função do Estado é prender o criminoso, submetê-lo a julgamento, onde ele terá direito ao contraditório e à ampla defesa, embora estejam latentes suas práticas, mas em um Estado de Direito, qualquer criminoso deve ser julgado de forma correta, conforme a Constituição e as leis ordinárias. É dessa forma que funciona o nosso Estado de Direito. Não queremos entrar aqui no mérito para analisar a ação dos policiais militares, nem criticar a ação do governo. Este não é o nosso objetivo aqui no canal, tá bem? Então, em primeiro lugar, o Estado vai, cumpre a sua função e prende o criminoso, submetendo ele a um órgão imparcial que receba o devido julgamento. A segunda coisa, o porquê dessa operação ela ser mal sucedida, porque nós sabemos que nós temos ali uma investigação. Tem uma investigação onde o Lázaro invadiu lá uma residência e executou homicídio, vários homicídios ali de uma família inteira. Então, se instaurou, claro, uma investigação para apurar os homicídios e, consequentemente, se consegue prender um fazendeiro, um caseiro, em que Lázaro passou alguns dias lá na sua propriedade. Também não queremos dizer aqui e fazer um juízo dizendo que o referido fazendeiro que fora preso, ele seria o mandante do crime, ou ele seja um integrante, ou que ele faça parte junto com o qual Lázaro fazia com outras pessoas para praticar os crimes previstos. Não é isso que nós queremos dizer aqui. Mas se tem uma investigação. O Lázaro ficou na casa do fazendeiro por alguns dias, por ser um sujeito extremamente perigoso, por ter praticado vários homicídios. Como é que um delinquente daquele no caso, fica em uma residência por muitos dias com o fazendeiro e não lhe faz nenhum mal, sendo-lhe um sujeito extremamente perigoso? Então, a polícia prendeu o fazendeiro e, na minha opinião, o Lázaro seria uma fonte de prova, um meio de obtenção, uma fonte de prova, no caso, seria uma fonte de prova importante, porque poderia conseguir com ele algumas informações que iria esclarecer o porquê dele ter ido lá e efetuado o homicídio de uma família inteira. Será que ele estava cumprindo o mando de alguém? Porque, de repente, o criminoso mais sagaz e perigoso não seja o Lázaro, seja o mandante, alguém que tem algum tipo de interesse, alguma coisa envolvida. Então, a polícia instaurou um inquérito para apurar tudo isso. E Lázaro seria uma peça importante nos autos do inquérito policial daquele estado. Sem dúvida disso. Com o Lázaro morto, queremos afirmar que não estamos acusando o fazendeiro, nem o caseiro, enfim. Mas com o Lázaro morto, as informações ficarão difíceis de ser combatidas. Claro que se tem outros meios de provas testemunhais,
que poderão ajudar nesse contexto, mas, na minha opinião, o Lázaro ele seria uma peça importante para tentar se elucidar a prática daqueles homicídios, daqueles crimes que foram praticados. E ele, consequentemente, responderia perante o tribunal do júri e demais crimes que cometeu, não é? E responderia em outros juízos por demais crimes que cometeu, né? Um 57, outros, possivelmente crimes de furto, enfim, crimes de dano, enfim, outros tipos penais que ele responderia. Pegaria uma pena alta, com certeza. O nosso Código Penal brasileiro agora estipulou que a pena privativa de liberdade não pode ser superior a 40 anos. Acredito que ele atingiria, com certeza, esse cômputo, mas esse é o segundo detalhe. Então, o primeiro detalhe, que é a operação mal sucedida, por quê? Porque não conseguimos prender o criminoso, né? Não conseguimos mantê-lo vivo. Segundo, porque, queira ou não, trouxe um prejuízo à investigação, queira ou não. E em terceiro lugar, foi mal sucedida porque o Estado, né, tentou corrigir um erro que ele cometeu. O delinquente já era reincidente, né, em infrações penais, inclusive tem laudos psiquiátricos, né, da dúvida de mantê-lo em sociedade, laudo psiquiátrico. Mesmo assim, o Estado o colocou em liberdade, o Estado, né, criou o seu próprio monstro e o Estado foi lá e abate. Então, é por isso que, ao meu sentir, o Estado, nessa questão de Lázaro, não cumpriu o seu papel. O Estado falhou. O Estado teve a oportunidade de evitar esses homicídios. Se o Lázaro tivesse, a ele tivesse sido imposta uma medida de segurança, com todos os documentos necessários que já se tinha, laudo psiquiátrico, se ele tivesse uma medida de segurança, né, caso seja esta a razão, né, esta a razão dele ter praticado os homicídios que não se sabe ainda, as investigações ainda irão elucidar essa questão, se ele efetuou os homicídios e os demais crimes por uma perturbação mental ou se ele praticou os referidos delitos a mando de alguém. Se ele praticou o crime tanto por uma situação de problemas mentais, né, ou até mesmo a mando de alguém, o Estado também falhou, porque se ele tivesse sido preso, tivesse sido submetido a um procedimento de medida de segurança, ou já tivesse, né, preso, ele não teria praticado o crime. E aí mostra justamente a falha do sistema criminal brasileiro, que precisa ser organizado, tanto a modificação na lei ordinária, no Código Penal, como também na lei de execução penal, mudar essa questão da execução e estruturar mais o sistema prisional. Então essas são as razões pelas quais eu mostro que a operação ela não foi bem sucedida. Primeiro, porque não conseguimos capturar vivo o delinquente. Segundo, porque trouxe, ao meu sentir, um prejuízo à investigação, porque você pode ter pessoas impunes e continuarem impunes, pessoas que, porventura, de repente tenha pago ao Lázaro para que ele cometa os crimes. Não estou dizendo que foi o fazendeiro, ou se foi isso que aconteceu, mas, como eu disse, as investigações é que irão dizer quais foram as razões que levaram o Lázaro a praticar aqueles crimes bárbaros ali, né? E terceiro lugar, porque o Estado, como em relação aos demais criminosos que nós temos hoje no país, não cumpre o seu papel. Nós temos hoje no país criminosos mais bárbaros, que cometem as piores barbáries, pior, muito mais graves do que o próprio Lázaro, criminosos que têm 50, 60 homicídios ou mais, e o Estado não consegue cumprir o seu papel, não consegue cumprir a sua função social na questão da delinquência. Então, esta é a minha opinião em relação a Lázaro, sem criticar a atividade das forças de segurança, sem entrar nessa questão do método de preparo ou não. Esta é a minha opinião em relação a este caso, tá bom? Qual é a sua opinião em relação a este caso? Você acha que o Estado cumpriu o seu papel? Você acha que a morte do criminoso, o Lázaro, o Estado cumpriu a sua função? Repito, a função do Estado é prender o criminoso, submetê-lo a um julgamento. Ele terá o direito de ser ouvido do contraditório da ampla defesa, porque ninguém pode ser processado ou condenado sem seu defensor, sem a sua defesa, sem o seu contraditório e a sua defesa. Isso é um princípio constitucional, tá bom? Então, ele deveria ter sido preso. Claro que não vamos entrar no mérito da operação, como eu estou dizendo. O momento da operação ali não estava presente, claro.
Só o momento é que vai dizer, mas acredito que a morte do delinquente trouxe aí esses prejuízos também à investigação. Um grande abraço, fique com Deus e até o próximo encontro.